Olá, boa noite a todos. Deixa eu passar o link para o pessoal. Copiar o link. Fechar. Minutinho, deixa eu passar o link. Ok. Ok. Agora passar o link aqui para o pessoal, né? Alô, alô, alô. Agora deixa eu passar aqui para a outra turma que me pede o link. Aí nós vamos começar a aula, ok? Aí eu vou desativar agora o Power. Ok. Alguém? Kellen. Kellen chegou. Ô, Kellen, você pode me dar um retorno se o áudio tá bom? Rafaela, o áudio tá bom? Peraí que tá fechando. Um minuto. Ok. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar agora o WhatsApp. Senão, pessoal, ok. Agora vamos deixar aqui. Alexis, ok. Rafaela, ok. Pessoal, o áudio está bem, né? Como é que estamos aí de áudio? Nós temos aí a Kellen, tem a Rafa, tem o Alexis, tem o Nilson. A Kellen me deu ok do áudio. A Kellen me deu o ok do áudio. Alex Paz. Integridade, né? Como sempre, tem algumas palavras. Stefano, eu vou responder. Eu estou sempre respondendo ali pelo chat do YouTube, que eu já desliguei o WhatsApp. E como diz lá o Rabino Dudu, Lehai Lehai, o meu Lehai Lehai é com água, né? O dele é com vinho. Tem dia que é Coca-Cola com limão, né? Aí o Rabino Dudu, tem hora que ele vai empolgando o Lehai com vinho, aí lá no meio da aula pra frente ele tá lá, o Rabino. Vocês não conhecem o Rabino Dudu, não? Vocês procuram aí no YouTube. O Rabino Dudu é ótimo, né? Lá tem a cavala do paradoxo, e o Rabino Dudu fala assim: vamos hoje falar da cavala do paradoxo, fala da cavala do solteiro, fala um monte de coisa. Sabe, eu tenho muita sabedoria, gente, tá? Nós somos cristãos, protestantes, evangélicos, né? Vulgarmente conhecido como crentaiada, mas a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria que a gente aprende muito também com outras religiões, né? Eu gostaria muito de ter a disciplina e a técnica de orar igual do budista, né? Eu tenho que dedicar mais tempo a desenvolver respiração, essas coisas todas. O muçulmano, ninguém pode negar que ele tem uma reverência à religião dele muito maior do que nós evangélicos, né? O pessoal, né, das outras, né, religiões, nós temos tem muita coisa para aprender, né? Ok, o áudio está legal, que Deus nos abençoe e vamos dar início à segunda aula do marxismo. A primeira aula foi a apresentação, né? A primeira aula foi a apresentação
do curso. E agora eu preciso trabalhar, os conceitos, tá? Os conceitos. E, pessoal, o meu óculos, tá? Eu ainda vou melhorar essa luz aqui, tá? Eu preciso, assim que eu conseguir um dinheirinho a mais, eu vou melhorar a luz. Ainda dá um reflexo, mas já já nós vamos diminuir a telinha e vamos trabalhar mais com as informações do PowerPoint. Então, uma coisa você vai reparar que com o tempo as coisas vão melhorando, porque eu vou mexendo na luz aqui, vou mexendo no som. Por exemplo, o som já melhorou bastante, né? Por exemplo, o ar-condicionado está ligado aqui, está fazendo um barulho alto e não está saindo aí para vocês, né? O som está aqui comigo, ó, bem aqui. Então, é preciso que a gente estude os conceitos, tá? Os conceitos. E essa aula, ela é muito importante dela ficar gravada, né? Porque você pode fazer uma pesquisa, né? Depois lá, dar o pause e dar uma reforçada naquilo que eu vou estar falando, né? E também ele vai servir, né, de pano de fundo, tá? Tanto esse curso, né, o Marxismo Cultural, quanto o Panorama do Antigo Testamento, são cursos extensos, tá? E profundos. Porém, esses que eu vou fazer no YouTube, eles vão ser o curso mais básico, tá? Nós vamos trabalhar básico. Para que quando o curso for para a plataforma, né, nós vamos colocar o curso na Hotmart, né, o Douglas tem ajudado bastante nesse sentido. Aí nós vamos colocar nós vamos aprofundar mais nos temas. Sendo assim, essas aulas que vão estar disponíveis no YouTube, né, elas vão servir de base, de suporte para um curso mais profundo, ok? Então vamos diminuir aqui a telinha, tá? Deixa eu diminuir aqui a telinha e vou entrar com o PowerPoint. Vamos liberar o olhinho dele aqui, ó, aí ele aparecendo aqui, ó, ok, tá? Vamos colocar a câmera, pode ficar um pouquinho maior aqui. Vamos lá. Então, Deus nos abençoe, Deus nos dê graça, misericórdia dele, né? Me abençoe, que possa me inspirar para eu poder ser um canal de ensino e que eu possa abençoar a vida de vocês. Então, vamos lá para esses conceitos, tá? Veja bem, olha para você ver só puxar aqui, peraí. Olha esses 3 tipos de governo, tá? Nós precisamos entender alguns tipos de governos, tá? E a gente vai desenvolver muitos conceitos e muitos tópicos relacionados com o que vai ser falado, discutido, o que vai ser explanado no curso, e sendo assim, tá? Deixa isso aqui. Sendo assim, vocês vão ter subsídio, né? Subsídio suficiente para que possa desenvolver o curso. Deixa eu só soltar aqui um ar aqui no computador. Então, dá uma olhada para você ver. Aí, nós temos monarquia, né? Oligarquia, democracia, tá? Então, o mono, né? Aí vai ser uma espécie de dicas. O mono você sabe que é né? Um monarca, tá? Um monarca.
Então, abaixo aí você tem o 1. Então, se você vai atribuir a monarquia sempre o 1, porque é um no governo, tá? Depois nós vamos ver a ideia de soberania, tá? A oligarquia, tá? A oligarquia é um governo de poucos, tá? E o que esses poucos fazem, né? É poucos que governam em prol deles mesmos, tá? Agora, gente, a democracia é para muitos, né? É um sistema de governo para muitos. No caso aqui nosso, Brasil, é um sistema para o povo, né? Político adora falar. Nossa, isso é uma afronta à democracia e o Estado de Direito, tá? Quanto mais o político fala de democracia, mais ele tem, né, culpa no cartório dentro da realidade hoje do Brasil. Que o Brasil, né, nós vamos aprender aqui os conceitos básicos, que são teóricos, mas eu não posso falar para você, olha, a democracia ela funciona dessa, a democracia é isso. Só que eu vou falar uma coisa para você que não existe, tá? Por exemplo, o Brasil hoje, ele é um sistema de governo democrático presidencialista, mas ele não é democrático, tá? Esquece, tá? Aí nós vamos já também estudando, tá? Estudando essas relações, tá? É um estudo que não vai ter um tópico que nós vamos desgastar ele depois passar para outro tópico. Eles vão entrelaçar entre eles, né? Uma didática, né? Que se diria do polímata, ok? Então, essa democracia seria para muitos, tá? Mas essa democracia, ela tem seus representantes, tá? Mas, gente, né, nós vamos desenvolver esse pensamento aqui. Essa democracia que tanto falamos, né? E é uma coisa que tão, né? Aqui, né? Democracia, Constituição, a gente fala tanto disso, mas a democracia, se ela não for, né, averiguada, observada, se a democracia ela não houver uma alternância, sistematicamente uma vigilância, né, do próprio povo, essa democracia, tá? Ela tende e ela vai fatalmente para uma oligarquia, tá? Que vai ter um grupo que vai ocupar os espaços dentro dos setores da democracia e eles vão resolver tudo entre eles, tá? Seria o que a gente chama de estamento burocrático, tá? Nós vamos ver o que é isso. Então, teoricamente, nós temos uma monarquia, tá? Logo você pensa, o monarca, né? Já vem na sua cabeça o rei, né? A oligarquia, um grupo, né? Um grupo que vai reunir entre poucos ali e vão decidir. E democracia é um governo de muitos, tá? Um dos livros, tá? Que nós recomendamos, é importante que a pessoa que for querer aprofundar no curso marxismo, né? Mas aquele que quer só, não, eu não quero estudar marxismo, não, eu quero ter uma ideia do que é, tá? Você não precisa ler, tá? Só pegar algumas resenhas no YouTube já é satisfatório, tá? A República, tá? A República de Platão, tá? A República de Platão aí, ó, uma proposta, tá? É uma utopia, é uma especulação hipotética, tá? E ele vai ser dividido em capítulos e o Platão ele vai falar ali de uma coisa hipotética, uma coisa que dele seria interessante existir, tá? E claro que ele sabe que não existiria uma coisa tão 100% ou tão
Então, perfeito, igual ele planejou. Dentro desse livro, né, o capítulo 7, e é dito assim, livro 1, livro 2, livro 3. O livro 7, tá? O livro 7 tem o episódio lá da caverna de Platão. Porque às vezes umas pessoas, né, me pedem, qual o livro que é o livro da caverna de Platão? É essa metáfora, ele faz uma análise da caverna, isso é uma coisa contida dentro de um livro. Não existe um livro para a caverna de Platão. Tem dentro da República no livro 7. Tá? Esse é um livro essencial para aqueles que vão querer aprofundar. Tá bom? Outro livro também, para que a gente possa aprofundar, tá? É o A Política, de Aristóteles. Esse curso, eu estou ministrando esse curso em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? E esse livro aqui, ó, para quem é de Belo Horizonte, tá? Esse livro para quem é de Belo Horizonte, no Minas Shopping, tá? No Minas Shopping, aqui, o Minas Shopping de Belo Horizonte, tem uma leitura, tá? E lá na leitura tem uma bancada lá que é livros em promoção. Então, toda essa série aqui de livros fantásticos, é tudo 10, 14 reais, né? Você viu? Você vê que até essa teoria aqui, né? Esse livro, né? Assim, um livro tão fantástico desse, custar 14 reais, já derruba umas ideias econômicas do marxismo, né? Porque um livro desse deveria custar mais. Então, esse livro, gente, deixa eu dar uma adenda aqui. Eu estou dando aula, né? Eu não sei se a pessoa está ao vivo. Tem gente me mandando mensagem no WhatsApp, tá? Aí aparece aqui no meu celular. Mas o WhatsApp está desligado. Eu não vou conversar com ninguém agora, não. Tem gente mandando até áudio, né? Então, assim, se quiser fazer pergunta do curso, é aqui no chat, tá? E quando acabar a aula, aí vocês me mandam mensagem, né? Que a aula vai acabar às 8. Então, esse livro, tá? Ele vai falar no livro 1, A Origem do Governo. O livro 2, Crítica de outras visões a respeito do Estado. Descrição e classificação das formas de governo, tá? Dinâmica entre as formas de governo. Diversas formas de democracia e oligarquia. Melhores formas de constituição, tá? Então você vê que essa ideia, tá? Essa ideia desses sistemas de governo, essas formas, você tem aí um Aristóteles, tá? Você tem um Aristóteles, século 333, 330 antes de Cristo, e já se falava das formas de governo, tá? E uma das coisas interessantes, tá? Interessantes demais nesse livro, que ele fala, tá? Olha uma das coisas que ele fala. Tá no livro. Está no livro 7, tá? Olha o que ele fala. O governo oligárquico que levanta, né, essa tropa de classe, de povo, fornece assim armas contra si mesmo, tá? O que ele está querendo dizer aqui? Eu vou trazer em termos bem simples, bem reducionista, tá? Uma das ideias que ele diz é o seguinte: essa forma, né, de governo democrática, ela vai ter os seus poderes, e quando ela precisa de haver alternância, onde se você tem uma engrenagem, você tem ali várias engrenagens numa máquina, com o tempo as engrenagens vão se gastando, né? E é preciso que você troque as engrenagens. Numa democracia, as engrenagens elas precisam sofrer trocas, alternâncias. E o mecânico, a ferramenta, a mão que vai trocar, que vai
ir lá e trocar essa engrenagem é o povo. Tá? O povo através de quê? De uma escolha de seus representantes, a escolha que é conhecida como voto. Se você não faz uma troca, né? Se você não faz uma escolha sábia, você escolhe para si administradores que não vão representar o que você realmente queria, tá? Mas como que eu vou saber que o representante que eu quero que me represente, no nosso caso aqui no Brasil, nós vamos ter eleições para governo, governador, deputados, né, presidente, nós vamos ter que escolher uma pessoa para assumir lá o nosso lugar. Porque o governo é para o povo, mas não dá para o povo todo ir para Brasília. Então, o que faz o povo ter segurança na troca de poderes? Na troca de representantes dentro da subdivisão dos poderes de um sistema democrático. É o que? O conhecimento. Tá? Que conhecimento? A sabedoria. Tá? Se um povo não tem sabedoria, esse povo ele se torna incapaz, ele se torna insuficiente para trocar ou para eleger ou escolher pessoas que estejam alinhadas com as suas ideias, tá? E se o povo não tiver sabedoria? Ele vai ser facilmente manipulável através de N fatores, principalmente através das vias de comunicação, né? De imprensa, de rádio, todas as linhas de comunicações que transitam entre um povo. Esse indivíduo ele vai ser manipulado, e ele sendo manipulado, ele vai escolher uma pessoa que ele está acreditando que essa pessoa vai cumprir um papel que vai ser ideal para ele, mas não, tá? Essa pessoa ela vai sofrer, ela vai sofrer uma espécie de abdução ou uma lavagem cerebral ou uma ação de ideias que já são construídas, né, desde novo, o, desde o processo onde as pessoas começam a adquirir conhecimento, que é na escola, você acaba indo formando, né, uma multidão sem sabedoria. E quando você tem uma multidão sem sabedoria, essa multidão ela não vai ter sabedoria ou conhecimento para fazer uma escolha adequada. Sendo assim, aqueles que vão estar ali assumindo o poder, eles vão começar a criar subterfúgios escusos, obtusos, mesquinhos, né? De uma forma de não sair do poder, tá? De não sair do poder. Porque ele vai para o poder, ele não quer sair do poder. Né? A natureza do homem é uma natureza contaminada, é uma natureza que ele tem fortes tendências para aquilo que é ruim. Então, o homem, quando, né, o indivíduo chega no poder, ele tem acesso a dinheiro, ele tem acesso a recursos, ele tem acesso a várias portas, né, que se abrem, e ali já existe um mecanismo meio que construído, e o indivíduo ele começa a fazer as suas alianças ali, e essa que é a suposta democracia, de democracia ela não tem nada. Ela vai ter uma oligarquia ali dentro do que é chamado Estado Democrático de Direito, e eles não vão deixar a democracia andar segundo os preceitos do povo. Tá? Por exemplo, não adianta nada eu começar a contar para você, hoje, nós estamos em 2021, falar, olha, nós somos uma democracia, nós temos 3 poderes,
que eu vou ter que explicar: judiciário, executivo, legislativo, tá? Esses poderes, tá? Eles são expostos num livro chamado Constituição, tá? Que é as leis, até essas leis são formuladas, são criadas pelos representantes do povo. E aqui, no caso do Brasil, nós temos três poderes onde essa Constituição diz que os três são independentes e harmônicos, tá? Só que não é a realidade que vivemos hoje, tá? Nós temos um poder que é o judiciário, tá? Ele já tem um vínculo de aliança com representantes do legislativo que são fruto da falta de sabedoria do povo, onde o povo escolhe esses indivíduos e esses indivíduos, né, com seus ideais escusos, né, com toda a sua maledicência, com toda aquela estou tentando buscar um termo, né? Eu estou tentando ser mais brando para não falar as verdades, né? E mesmo porque para respeitar as pessoas, né? Para não ouvir o que esses indivíduos são na realidade. Então, esses escolhidos, tá? Que é de um poder, tá? Legislativo, ele é independente do judiciário, mas nós temos um problema gigantesco, tá? Que esse judiciário ele acaba sendo o que nós, teoricamente, entendemos que eles protegem isso, tá? Eles foram escolhidos para ser guardião, né? As pessoas que gostam muito de literatura ficcional, né? A palavra guardião, ela sempre denota virtuosidade, poder, né? Os guardiões da galáxia, o guardião do templo. Gente, todo guardião em qualquer mito criador, o guardião é um sujeito repleto de virtudes, tá? Quando você tem a mitologia nórdica, né? Você tem quem assistiu os filmes da Marvel, você lembra que o Thor, né? O Thor é filho de Odin, e o Thor ele meio que transita entre os mundos, né? E ele, para entrar num túnel do tempo, você tem dentro da sua cidade natal um indivíduo que é o guardião desse portal. E esse indivíduo ele fica lá com uma espécie de uma espada, ela fica fincada assim no chão. Esse indivíduo gira ela, o portal abre para o Thor entrar e sair, tá? Então esse indivíduo ele é um indivíduo de muita virtuosidade, ele é o guardião. Então, quando a gente fala assim, o guardião da Constituição, é esse ser, ele traz sobre si um peso muito grande dentro do imaginário, tá? O imaginário de um povo. E aí nós já partimos para um povo chamado brasileiro, onde o seu mito criador, o seu imaginário, a sua ideia do que é o herói, ela já nem existe, tá? Então nós temos um judiciário que ele tem tudo antagônico ao verdadeiro guardião, tá? Porque eles veem, né, o nosso poder judiciário, ele é composto, né, a nossa mais alta corte, né, os guardiões, as pessoas que nós devíamos respeitar, admirar, tá? Estou tudo falando teoricamente, né? Eles teriam que ser pessoas que a gente os admirasse, tá? Devido à responsabilidade que cai sobre os ombros deles, né? Eles têm sobre os ombros a responsabilidade de carregar as leis que demanda a paz,
e a harmonia para uma nação. Por isso eles usam aquela toga, né? Mas, voltando à política de Aristóteles, quando não há sabedoria na alternância de poder e o legislativo, dentro das suas concupiscências, tá? Dentro de toda a seu opróbrio, dos seus ideais escusos, mórbidos, tá? Ele é como se fosse um câncer e o açúcar, tá? Eu tô lendo um livro, esse livro aqui, ó. Na minha família tem muito problema de câncer. Tô lendo esse livro aqui, ó, tá? Esse livro. E ele diz assim, que a célula cancerígena, ela ama açúcar, tá? Então eu faço uma metáfora. O judiciário no Brasil hoje é um câncer. E o legislativo, a sua grande parte, é açúcar. E os dois juntam e vão se multiplicando e se multiplicando. E o corpo, que é o país, o povo, o corpo vai perdendo a sua força vital. Porque o câncer ele não aparece de uma vez. E sempre quando ele se multiplica inicialmente, ele está escondido. Tá? Ele está escondido. Então, o câncer no Brasil, do judiciário, ele começou a se multiplicar, as células começaram a se multiplicar lá em 1984, tá? Quando houve uma transição entre o chamado governo militar e o governo democrático, tá? E um dos grandes problemas é que esses homens chamados guardiões da Constituição, eles não são escolhidos pelo povo. Eles são indicados pelo líder do executivo. Então, nós temos três poderes: judiciário, legislativo e executivo. Então, o líder do executivo, tá? Ele fala assim, olha, eu vou ser agora o líder executivo. Ele vai indicar uma pessoa para assumir ali, tá? E ele vai indicar quem, tá? Uma pessoa que não está com seus ideais, né? Não vamos ser ingênuos. Tá, mas esse guardião da Constituição, que vai compor a corte mais alta do país, ele vai passar por uma sabatina, tá? Ele vai ser arguído por quem? Por uma fatia do legislativo, que é os senadores, né? O nosso legislativo ele é composto de Congresso e Senado, né? Nós temos os deputados federais e temos os senadores. E vai haver ali uma sabatina. Só que quando essa sabatina acontece, tá? Quando vai se fazer perguntas, ele tem as câmeras de TV, quando o indivíduo vai ali, tudo já foi resolvido, tá? Foi resolvido no Brasil dentro dos gabinetes, tá? Brasília, você tem dois prédios assim, tem um com a boca para côncava assim, né, para cima, e outra reta em cima para baixo, tá? O lado que é maior, que a bola faz isso, ali fica 513 deputados, tá? O outro que é menor, 80 e poucos senadores. Só, gente, que teoricamente toda decisão dos deputados deveria ser tomada em plenário, tá? Senado, mesma coisa. O judiciário, a mesma coisa. Então, esses três poderes, eu vou mostrar depois as fotos, né, dos locais onde eles exercem suas funções, vão mostrar o lugar físico, o seu nome e a definição, né? Só que aquilo ali, ele é um teatro, aquilo é um teatro, tá? Quando esse indivíduo que foi escolhido pelo líder do executivo, quando ele vai para essa sabatina, já está tudo resolvido. E onde que foi resolvido? Na escuridão dos gabinetes, a portas fechadas.
Ah, mas isso está errado, a democracia não diz isso, tá? Não diz, mas o que Aristóteles diz? Quando não há alternância de poder, quando se tira a sabedoria do povo, esse câncer vai crescendo. E como eu disse, em 1984, o câncer veio uma, duas, três células ali, e outra, duas, três ali do legislativo. E esse câncer começa, e vai crescendo, e vai. Aí vem a próxima eleição, troca de presidente, troca ministro, troca tudo, mas o líder, aquele que foi escolhido para o judiciário, ele vai ficar um bom tempo. Ele não vai sair. Nós temos lá agora um desses guardiões da Constituição, ele foi escolhido por um líder do executivo que era o primo dele. Ele foi escolhido lá em 1990 teve uma eleição para presidente no Brasil, tá? E quem ganhou foi o Fernando Collor de Mello, tá? Eu estava no Exército Brasileiro, eu era um soldado, então eu tinha 19 anos de idade. Hoje, ontem, 8 de abril, eu fiz 50 anos, né? Vamos ver o que é bom de matemática. Eu tinha 18, o Fernando Collor de Mello assume a presidência do Brasil, o Fernando Collor de Mello é o líder do executivo, na sequência ele vai escolher o primo para ser um guardião da Constituição, Marco Aurélio de Mello. O homem está lá até hoje. Até hoje. Eu estou com 50 anos e o cara está lá. Esse câncer, ele já triplicou, multiplicou. Esse ameloblastoma cáustico, ele já inundou toda, já está na camada dura. Então, nós temos um processo que foi multiplicando nas escondidas, né? E como que o povo ia saber disso? Através de sabedoria, que o brasileiro foi sendo minado aos poucos, ou através de meios de comunicação. Mas aí você compra os meios de comunicação. Aí você traz os meios de comunicação para você, tá? Que vai ser várias técnicas marxistas que nós vamos desenvolver no curso, tá? Então, quando você vai trazendo, o câncer ele já está tão apoderado do corpo, e o corpo é o povo, o corpo é o Brasil, que ele não tem força vital para lutar, ele não tem anticorpos suficiente. Aconteceu, tá? Que a partir de 1996, 97, começou a aparecer uma coisinha na casa da gente, né? Uma tela de televisão, um tecladinho, uma caixa grandona aqui do lado, né? E um tal de internet de escada. Eu lembro que eu entrava no portal do Terra, aí na hora que eu entrava no portal do Terra, aí a portinha vinha lendo assim, aí eu só vi o barulho lá do telefone. O que é isso? Internet de escada, tá? Ali, gente, foi o nascimento de um sistema que começou a crescer para ele fazer parâmetros com as informações. A partir dali, em 15 anos, tá? Já em 2000, tá? 2010, 2011, nós já temos uma coisa que está em grande ascensão no Brasil. A internet ela consegue evoluir tecnicamente através de dados e ela vai e é criada uma coisa chamada redes sociais, tá? E começa a transitar o que nessas redes sociais? Informações. Opa, informação que não existia. Então, o câncer, né, que no caso é o judiciário, o legislativo, e ainda se tem, né, quando você tem um poder muito grande no executivo, no legislativo, e o judiciário já um câncer todo formado, você consegue eleger um líder do executivo que acopla ali. Então,
você tem ali, desde 1994, quando entra Fernando Henrique Cardoso no governo, entra o Plano Real, você já tem ali o primeiro líder do executivo que tem uma relação harmônica com o legislativo e com o judiciário, tá? E você tem aí 8 anos, tá? Mas olha que interessante, né? Era 5 anos que o líder do executivo ficava, tá? Então, esse Fernando Henrique Cardoso, ele ia ficar um tempo e sair. E ele precisava ficar mais, ele quis falar, vou ficar mais um tempo, né? Como eu disse, todo mundo quer ficar no poder. E o Fernando Henrique Cardoso, ele consegue, num passe de mágica, conquistar aqueles que vão votar numa proposta, né? Uma emenda, tá? Porque isso aqui, ó, vai entrando novas leis aqui, tá? Então, existe as PECs, tá? Existe uma proposta de emenda constitucional. Proposta de emenda constitucional. Então, ela vai tramitar, ela vai passear entre Congresso, Senado, tá? E ali ele consegue, né? Porque ele deveria, aqui eu vou ser irônico, né? Tem gente que não capta a ironia, não. Então, como é internet, eu sou obrigado a falar. Entrou ironia, gente. Eu vou falar ironia, tá? Então, o Fernando Henrique Cardoso, com seu poder, né, de sua grande aceitação no Congresso, as pessoas amavam ele, o Brasil amava ele, um líder do executivo perfeito, ele consegue, né, que a grande maioria dos deputados votem o quê? Aprovem a reeleição, tá? E aí o homem vai ficar, tá? Mais um tempo no governo. E depois, gente, ele tem que sair, vai vir um outro líder do executivo. E aí nós já temos uma sociedade, um povo, e eu já sempre baseando aqui em Aristóteles, que você já não tem uma sociedade pensante, você já não tem uma grande massa pensante, tá? E esse líder do executivo vai ser o senhor Lula, né? O senhor Lula. E só se você pode clicar aí na internet, né? Que eu vou falar aqui, tá na internet para todo mundo. O Lula tá num avião, né? E ele fala assim: nós vamos preparar a sociedade, trabalhar e vir assim, daqui a 30 anos nós vamos estar com 30% da população comunista, população socialista, e aí ganhamos o poder. Aí ele vai e fala assim: mas daqui a 30 anos eu já estou morto, e eu não quero estar morto, eu quero poder agora. Né? Aí ele fala assim, aí um indivíduo que está lá, não aparece, o indivíduo fala assim, que ano é isso? E ele está lá comendo seu amendoim, tomando uma cachaça, e ele fala assim, 98. Assim, 98, né? Muito parecido com um Exu Caveira, assim, 98. Aí ele fala, nós já temos uma grande parte da Igreja Católica, temos uma grande parte, né, dos estudantes, e ele começa a narrar ali, nós temos esses grupos, e ele fala, eu quero ir para o poder logo, tá? E ele conseguiu, tá? Então, quando ele consegue fazer esse outro poder, que seria teoricamente harmônico, ficar mais forte pro lado dele, né? Ele vai escolher outros guardiões. Ele vai fazer escolha de outras pessoas virtuosas, pessoas que admiramos, pessoas de grande poder intelectual, que vão ser os guardiões da Constituição, tá? E pessoas extremamente cultas, inteligentes, né? Ontem, hoje é 9 de abril de 2021, tá tendo um desfaz, estão destruindo a Constituição, e um dos pontos foi decidido, depois vamos entrar em mais detalhes na explicação, que igrejas,
né? Cultos, igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, templos, né, e cultos presenciais estava proibido, tá? E quem que decidiu? Os caras da toga, né, os guardiões, os inteligentes. E um deles lá, ele chama Alexandre de Moraes. Quando eles votam, eles discursam, né, no voto deles, né? Quando ele estava discursando lá, ele falou assim, que Lutero, aí ele vai e começa a falar de Lutero, tá? E ele fala que Lutero teve uma grande importância na peste negra, tá? E o Alexandre de Moraes, quando ele diz que Lutero teve uma grande importância na peste negra, tem 1300 peste negra, 1483 Lutero nasce, tá? Para que o Alexandre de Moraes, esse defesa do discurso dele não fosse uma anomalia, né? Uma exposição de um cérebro deficientemente intelectual para as coisas teológicas. Esse homem não sabe nada de história da igreja, esse homem não sabe nada de história protestante. E o indivíduo, ele coloca Lutero resolvendo problema, tá? De 2 séculos antes dele nascer, tá? Então, eu só tenho uma explicação para isso. Lutero foi o exterminador do futuro e nós, que estudamos a Reforma Protestante, a gente não soube, tá? Lutero voltou lá na peste negra, apareceu pelado, né, naquela bola de fogo, e foi lá e resolveu o problema da peste negra, e depois que foi embora ainda falou, hasta la vista, baby. É o único jeito de Alexandre de Moraes ter acertado o que ele falou ontem, tá? Então você vê que nem força intelectual essas pessoas têm, esses supostos guardiões. E sendo assim, tá? Sendo assim, o corpo já extremamente debilitado, e é o corpo, quando eu falo corpo, é o Brasil, ele, através de redes sociais, através de formas alternativas de informação e de jornalismo, começa a acender luz naquilo que era 100% trevas. Tá? O que eu estou querendo dizer? As coisas eram... as células cancerígenas, elas encontravam com a sacarose e cresciam, multiplicavam, tá? Os encontros, né, das células cancerígenas com a sacarose era feito em Brasília a cultos a Baco. Quem é Baco? Baco é Dionísio, tá? O deus do bacanal, da orgia, tá? Então, assim, o corpo já debilitado, ele começa a lançar anticorpos. O que são os anticorpos? Informação. Ou aparece um indivíduo ali num negócio chamado internet. Quem que é aquele cara? Careca, estranho, cara esquisito. Um tal de Alan dos Santos. O cara fala umas coisas lá, tal. Rapaz, esse cara começa a ganhar notoriedade, fica conhecido. Então ele traz uma informação que outros meios de comunicação no Brasil, que tinham um monopólio e tinha a hegemonia completa, esses grupos trazem uma informação e esse indivíduo, Alan dos Santos, traz outra. E o povo fala assim, peraí, quem está com a razão? Tá? E aí começa a ter luz, aí aparecem outros. Tá? Aí aparece um outro lá chamado Bernardo Custer. O Bernardo Custer, rapaz católico, rapaz extremamente inteligente, né? Quem sou eu para ser comparado com o Bernardo Custer? Então, mas o Bernardo Custer começa a trazer informações. Aí a pessoa fala assim, peraí, não tá batendo com o que eu vi na Globo. Não tá batendo com o que eu vi na Band. Aí aparece outra moça, né? Uma moça engraçada, muito divertida. E ela, acho que é Paola, né? Aí depois aparece uma outra. Começa a aparecer essas pessoas, tá? E não é que de repente
A Polícia Federal, 6 horas da manhã, não adentra a casa dessas pessoas? Toma ali os computadores. Esse Alan dos Santos estava com a esposa e a esposa com o bebê. Eu tô com um bebê em casa de 1 ano e 10 dias. Desculpa, 1 mês e 10 dias. E de repente a Polícia Federal entra lá com arma em punho, tá? E esse Alan dos Santos, tudo dele é tomado, esse Bernardo foi tomado até, o Bernardo Custer, foi tomado até o HD com as informações, com as fotos, os vídeos da mãe, que há pouco tempo tinha falecido, tá? Ah, mas quem foi lá? A mando de quem? Do senhor Alexandre de Moraes, que ele cria um inquérito chamado fake news. Então, o que, que acontece? Quando essa célula, o corpo começa a mandar anticorpos para lutar contra as células cancerígenas e começa a bloquear o açúcar, a gordura, o próprio câncer começa a lutar com esses anticorpos, tá? E começa as prisões, começa as invasões nas casas, começa uma guerra sobre aquilo que é os flashes de luz na obscuridade, né? Nas trevas do bem-estar harmônico, independentes e harmônicos entre o câncer e a sacarose, tá? E tudo isso escrito, destrinchado, né, em A Política de Aristóteles, tá? Então, essa Constituição, que é a base, ela mantém erguida o que se chama Estado Democrático de Direito, tá? Então, eu vou apresentar aqui uma série de conceitos teóricos, tá? Teóricos, mas que na prática, na nossa realidade, não funcionam. Vamos para a próxima transparência, tá? Olha que interessante. Politeia, tá? Do grego, tá? A transliteração tá ali. Politeia ou politeuma, tá? Era originalmente um termo usado na Grécia. Na Grécia, qual Grécia? A Grécia antiga, tá? Para se referir às muitas cidades, estados, as polis, que possuem assembleia de cidadão com parte do seu processo político. Aí é para a pessoa leiga em história, tá? Às vezes eles falam assim, a Grécia antiga, aí a pessoa já pensa logo ali em Grécia, Atenas, né? Paternon. Gente, a Grécia, essa Grécia antiga, ela tem vários pontos dentro do Mediterrâneo, tá? Então, essa era cidades-estados, tá? Não era uma Grécia num local, tá? E aí que nós vamos ter, vai originar, tá? Dessa palavra politeia. Relativismo, tá? Isso aí é um conceito que nós precisamos aprender porque ele é muito usado, né? No marxismo, tá? O que é o relativismo, tá? É a teoria que diz que essa teoria diz, né? Ela diz que a base para os nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas, tá? Acontecimento ou situações. Dá a entender, né, um estado mental, uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas, tá? Olha que perigo, tá? Vamos pensar aqui. Quando você tem uma ação relativa, né? E aí o relativismo, nós vamos ver que todos os conceitos abstratos, tá? Todos os conceitos estabelecidos dentro do marxismo vai ter muito ismo, tá? Terminou com ismo, você pode saber que é uma ideia, tá? E que ideia que é essa? É uma ideia que controla você. É como se fosse um boneco do Giramundo. Você tá ali, né? É um teatro de bonecos. Você é o boneco, tá? Você
conduzido segundo aquilo que você acredita. Então, se não existe nada absoluto, ninguém tem a verdade, tá? Ninguém tem a verdade e torna-se uma sociedade desestruturada em todos os sentidos. Então, quando um marxista ele vai chegar para você, vamos supor, você é um conservador, né? Você é um cristão, você é uma pessoa que crê em Deus, tá? Você crê em Deus. Aí você fala assim, não, mas Deus há de me ajudar. Aí o indivíduo fala assim, não, mas Deus não existe. Aí você fala, não, Deus existe. Aí a pessoa fala assim, existe para você, tá? É relativo. Deus existe para você, mas tem pessoas que ele não existe, tá? Então, geralmente, o relativista, ele vai relativizar, tá? Todas as ideias alheias, né? Nada é absoluto. Mas de você e contra as ideias dele. Ai de você, tá? A pessoa começa a expor o seu interior, tá? A pessoa começa a expor o seu interior e vai caindo, tá? Toda a maquiagem, vai caindo toda a maquiagem, vai caindo toda a beleza e vai manifestando a verdadeira imagem que tem no quadro de Dorian Gray, né? Então, o relativista é um Dorian Gray, né? Ele nunca envelhece, ele sempre está novo e ele é sempre bonito. Mas a sua verdadeira imagem está no sótão, num quadro, e tem um pano tampando, tá? Ah, você não entendeu o que eu falei? Dorian Gray, só botar aí no Google. Dorian Gray, tá? Junto de Dorian Gray tem o lobisomem, tem Frankenstein, tem toda essa situação. Então vamos lá. Quando você relativiza as coisas, tá? Você está falando assim, não existe uma verdade absoluta, tá? Porque as verdades precisam ser o quê? Provadas, né? Elas precisam, né, ter uma ação. Ok, vamos supor que isso seja uma realidade mesmo. Se ela é relativa, a própria ideia que tudo é relativo não tem fundamento também, tá? Porque quando você diz que tudo é relativo, você cria um ciclo, tá? É um cachorro correndo em volta do rabo e não vai ter fim nunca, tá? Lembrando sempre, gente, nós estamos trabalhando nesse curso com os conceitos básicos, tá? Os conceitos mais profundos vai ser no curso da Hotmart. Aqui é para que a pessoa veja o básico, ela vê o básico e fala assim, não, com esse básico, com essa didática, com essa situação, eu tenho segurança para comprar o curso. Tá? Porque eu já comprei curso na Hotmart e falei, meu Deus, não é nada disso. Mas eu não tinha uma prova, né? Isso aqui seria o test drive. Mas vamos, né? Estamos só no início. E principalmente para aquele que não quer estudar o marxismo, mas quer saber pelo menos o básico, tá? Humanismo, tá? O que é o humanismo, tá? Essa filosofia coloca os humanos, né, como os principais numa escala de importância. Então, isso vai vir ali, aí você vê ali que coloquei 3 quadradinhos ali, né? A renascença, as artes, né? O individualismo. Nós vamos ter, gente, uma ruptura, tá? Nós vamos ter uma ruptura quando a escolástica ela vai caminhando para o seu tempo, né? O seu tempo de análise de linha temporal histórica, caminhando para o fim, você tem a ascensão de ideias renascentistas, que depois vai vir as ideias iluministas. Então, numa informação bem básica, você vai ver, tá? Vai ser uma transição na história onde vai haver uma ruptura, onde Deus, né,
os estudos, tá? Eles vão se romper com o que é chamado Deus. Você tem a teologia, tá? A teologia seria a rainha das disciplinas. E aí vão começar a nascer disciplinas, tá? Vai nascer filosofia, depois naturalismo, estudar a natureza, depois vai estudar isso. Aí vai começar a ter estudos, né? Aí vai vir o empirismo, vai vir os métodos científicos. E aí o homem vai chegar, esse momento do humanismo, o homem, tá? O homem, ele vai romper com aquela, a escala hierárquica que vem descendo, né? Você tem aqui a teologia e ela vem ramificando em outras disciplinas. E eles pegam aquilo que seria vindo, o ensino através de preceitos cristãos, preceitos de Theos, de Deus, e rompe. E ali, quem vai ser agora o indivíduo que vai gerar o conteúdo dessas disciplinas? O homem, o humano, tá? Então você já não tem mais uma coisa, um Deus no centro. Você já não tem o teocentrismo, tá? Você vai ter o humanismo, né? O antropos é o homem, né? E o homem no centro seria o antropocentrismo. E aí o homem vai ser aquele que vai vir com as suas ideias, tá? E nós que somos cristãos, bem sabemos nós que a natureza do homem é pecaminosa. A natureza do homem, em momento algum, ela tende para o bom, para o belo, para a verdade. A natureza humana, ela sempre caminha para o ruim, o mal, o feio, o sujo. Então, essas ideias que vão crescendo, né, que a gente chama mundo antigo, que é a Europa, essa ruptura ela vai ser assim, vai tomando cada vez mais grande distanciamento, tá? E o produto dessas ideias vai começar a agir uma série de destruição do ser humano, tá? Então o ser humano começa a entrar num ciclo de ideias e destruição, resolve destruição, aí vai vir uma série de ismos e ideias, e isso vai absorvendo dentro do ideal humano as ideias, né? E o homem vai gradualmente denegrindo, tá? Ah, mas você está querendo dizer que a sua ideia cristã que é a boa, que as outras ideias elas são ruins, tá? Elas são ruins mesmo, tá? Mas aqui eu não vou querer falar para você, ela é ruim, não. Nós vamos ver o que a história resultou das ideias, tá? Nós vamos um spoiler aqui. Por exemplo, aí vem o renascentismo, vem o iluminismo, aí vem a Revolução Francesa. Nós vamos tirar o poder da mão do monarca. Quem é o monarca, né? Era monarquia. Como que essa monarquia era? O rei tinha o poder absoluto. Então que ismo vai tá aí? Absolutismo. Então você tem um absolutismo. Mas esse rei, né? E aí eu não quero também passar a mão na cabeça do rei, que o rei também ele já está desacoplado de Deus e ele tende na sua natureza, né? No caso aí dos reis franceses, vão se trancar em Versalhes e se pique para o povo francês, tá? Mas aí vem essas ideias revolucionárias que vai ter pensadores que vão trazer e o povo vai absorver isso. E aí começa, né, os sofismas, tá? E que perduram até os dias de hoje. Você vê ali a Revolução Francesa. Liberté, fraternité. Você tem liberdade, fraternidade, né? A coisa vai mudar, a coisa para o povo. Aí eu fico tentando achar uma relação harmônica entre fraternidade, liberdade, tá? Eu vou ficar só na fraternidade. Eu sou doido para fazer uma harmonia. Eu tenho que achar, gente, eu preciso, eu ainda não consegui, mas eu preciso achar
a fraternidade sendo amiga da guilhotina. Guilhotina. A cabeça cai num cesto, voa sangue para todo lado, o verdugo pega a rainha, o rei, pelos cabelos e levanta. E o povo bate palma. Eu sou doido para alinhar isso com o quê? Com a fraternidade. Né? Interessante. Então, você vê que essa tal Revolução Francesa, ela vai gerar uma carneficina, tá? Inimaginável, tá? E vai resolver o problema? Vai ter um sistema democrático, vai ter o povo decidindo. Meu irmão, vai levantar um outro ditador, vai ter um outro Estado totalitário, vai ter um outro absolutista. Mas aí muda o nome, né? Não, vai ser um imperador, né? Porque ele não poderia ser monarca, porque o indivíduo, o ser humano, aquele que toma os ideais iluministas, que toma aquela coisa toda, e eles veem, quando eles veem que a Revolução Francesa ela perdeu, né, o controle, e até aqueles que guilhotinavam as pessoas estavam sendo guilhotinados, né, de que já o Robespierre, que eles falaram, não, para, não, vamos parar, senão vai morrer todo mundo, né, viu? A titica de galinha que fizeram. Aí levanta quem? Napoleão Bonaparte. Eita fraternidade, igualité, viu? Mas que maravilha. Isso tudo, né? No prático, destruição do ser humano. Destruição completa, tá? Olha aí, República. Tá? Vou até diminuir aqui a minha janelinha para a gente ler ali a República direito. Olha lá. República. Olha que bonitinho, vem do latim. Res, né? Coisa pública. É uma estrutura política de Estado ou forma de governo em que, segundo Cícero, são necessárias 3 condições fundamentais para caracterizar, tá? Um número razoável de pessoas, uma comunidade de interesses e de fins, né? E um consenso de direito, tá? Nasce 3 forças reunidas: libertas, o povo, ao toque, eu não consigo pronunciar a palavra, né? Como eu falei na primeira aula, quem está entrando aí acessou o YouTube aí, eu tenho esses músculos aqui todos paralisados devido a um tumor que eu tive na mandíbula e aqui eu não tenho mandíbula, aqui só tem metal. Enfim, algumas palavras eu não vou conseguir pronunciar, mas está lá escrito para você, tá? Do Senado, né? E potestas dos magistrados, né? Aos magistrados aí, ó, né? Aos senadores. Ali, gente, já é aqui, é uma coisa executiva, uma coisa legislativa e os magistrados, tá? Olha a coisa nascendo. A República é vista, né, mais recentemente, como uma forma de governo na qual o chefe de governo é eleito pelo povo, tá? E os seus representantes, tendo a sua chefia por uma duração limitada. Tem que ser de uma duração limitada, né? Não deveria ter reeleição de chefe do executivo. Isso é um grande erro, tá? A alternância de poder, ela é sadia. Quando você tem uma democracia, uma república, tá? E ela tem seus poderes harmônicos, o que chamamos, né, de oposição é uma coisa sadia. A oposição é uma coisa sadia. Mas hoje não existe nem república, nem democracia, nem oposição, tá? Hoje está tudo prostituído. Por isso que nós vamos ter que dar os conceitos básicos e depois desenvolver esses conceitos e a forma atual deles, né? Democracia, tá? Democracia. Esse termo vem do grego demos, né? Demos, povo, tá? E kratel, e que é isso? Governar. Então, o povo governando. Olha que interessante. Então, democracia é o povo que governa, né? Oh, então, é a gente que governa o Brasil. Que legal.
no papel, tá? E na prática, negativo, tá? Então, o que diz lá, governo? Pelo que está em pauta, um governo do povo, tá? Pode ser direto ou indireto. Por exemplo, a primeira eleição para líder do executivo que eu presenciei foi entre Paulo Maluf e o doutor Tancredo Neves, tá? E a gente foi acompanhando. Eu era muito menino e adolescente, né? E o pessoal tava nos ônibus ali na Afonso Pena indo para Brasília, que é um monte de ônibus, aquelas coisas todas. E tinha marmitex, e tinha açúcar, e tinha um monte de coisa, tá? E eu tinha uns caras que eram atleticanos, meu irmão. Né? E eu com 12, 13 anos, eu era atleticano doente. Afinal de contas, jogava o Nelinho, jogava o Éder, Reinaldo, Toninho Cerezo, Luizinho, João Leite. Seleção, meu irmão. Era praticamente a base da seleção de 82 do Tele Santana. Rapaz, e nós não entramos naquele 11 e fomos diretas já. Meu irmão, se você, eu não procurei isso no YouTube não, tá? Mas eu lembro assim de eu ver, né, na televisão, na época só existia, a gente via as coisas pela Globo, tinha o Sérgio Chapelin, né, e o querido, né, o homem dos salmos e da Bíblia falada, né, boa noite, né, Cid Moreira, pessoa que admiro muito. E eu lembro deles lá, assim, Eternão, né, que quem é pastor, quando está na época de seminário, ganha bastante, depois que o Senhor leva para a glória aquele irmão mais antigo, né? O seminarista, ele veste quando Deus leva para a glória o diabo. Hoje, eu não sei, mas na nossa época lá de seminarista, lá atrás, lá, né, a turma vestia desse jeito. E quando o seminarista estava com o sapato já furado, aquela sola já passou as 3 camadas da sola, já está apontando os primeiros fios da meia lupa usada, você vai lá para frente da. Vou abrir um parênteses aqui no curso Marxismo Cultural, vou dar uma dica para o seminarista que está apertado. Ajoelha lá na frente, lá em frente, debaixo do púlpito lá, e sapeca a sola do sapato para os irmãos ver. Fica orando até alguém tocar no coração e comprar um sapato para você. Voltando agora aqui para essas formas de governo, tá? Então, elas vão, essa democracia, tá? Essa forma, ali você, coloquei bem fácil para você ali, depois do voto direto e indireto, né? E teve essa votação no Brasil ali em 84, e o voto foi indireto, embora tivesse aquela festa toda de diretas já, né? E, como eu disse, você pesquisa, depois eu vou tentar pesquisar. Tinha um bandeirão, sabe, lá em Brasília, bandeirão do Brasil, e começou a chover lá em Brasília, lá nessa campanha das diretas já, e o pessoal subiu ali naquela abóbada ali do Senado e começou a dar as mãos, assim, sabe? Fez um corredor humano, gente, assim, as pessoas dando a mão. Tá? Lá é assim, ó. Vou dar uma de Oscar Niemeyer. Vamos ver se eu consigo ver aqui, tá? Tem assim, ó, né? Aí você tem assim, ó, e você tem assim, tá? E o povo começou a dar as mãozinhas aqui, você entendeu? O povo começou a dar as mãozinhas aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. O povo começou a dar as mãos assim, ó. Deve estar nos arquivos. E teve um querido lá do ônibus que ele só pegou a bandeira do Galo aqui, irmão. Ele tá nos arquivos, tá? Tá na minha memória isso. A bandeira do Galo, o cara botou a bandeira, tem a bandeira do Galo aparece lá em 84, tá? Aqui, ó. Aqui é Brasília, tá? Brasília, uma cidade, essa cidade foi, né, Juscelino Kubitschek mandou construir ela, e o arquiteto Oscar Niemeyer, tá? Pensa num cara capitalista, pensa num cara conservador, pensa num cara que não admirava o comunismo, tá? Então, querido,
A arquitetura de Brasília é 100% soviética. Não tem jeito do povo tomar o poder em Brasília. Impossível. Se Brasília não existisse, se o governo fosse no Palácio do Catete, a mãe Dilma, ela tinha caído, era na primeira semana de governo, tá? Como Brasília é do que é, demorou tanto, tá? Então, Brasília foi projetada para o povo não tomar o poder, tá? Arquitetura comunista. Então, depois quem tem essa facilidade para achar arquivos, aí você vai ver que lá em 84 tinha a bandeira lá do Galo, tá? E aquele bandeirão do Brasil. E ali tá, o voto foi indireto, né? E depois você vai ter o Tancredo Neves sendo o presidente, mas não vai assumir, né? Ele vai ficar doente, tal, e vai ficar aquela coisa, né? Boletim, toda dia à noite tinha um boletim. E o cara dava boletim, dava boletim. Aí, meu amigo, era mês de abril, nós estamos em abril, né? Hoje é dia 9 de abril. Eu não sei quando o Tancredo Neves morreu, mas o marqueteiro falou assim, ó, vamos agendar essa morte para 21 de abril? O cara é mineiro, Minas Gerais. Você sabe o que acontece 21 de abril em Minas Gerais? É um cara que morre enforcado lá em Ouro Preto, você já ouviu falar? Aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, tem uma avenida, é uma das principais aqui em Belo Horizonte, ela chama Afonso Pena. Tem uma estátua enorme do Tiradentes, ele está com as mãos para trás assim, ele tem uma corda aqui no pescoço, né, caindo aqui assim, e o cabelo dele vai até aqui, ó, né? Ele parece até o Axl Rose. Só que quando você vai estudar lá, né, os documentos, quando a pessoa era enforcada nessa época, a primeira coisa que eles faziam, rapava a cabeça dele. Mas o nosso Tiradentes tem cabelo que passa do ombro. Mas quem que tem o cabelo que passa do ombro? Jesus Cristo, né? Porque viu como é que as coisas são. E assim, o Tancredo Neves é comunicado que ele faleceu no dia 21 de abril. Aí, aquela choro, o Brasil todo mundo comovido, aquela chora. Nossa, eu mesmo fui ver o enterro dele, eu corri lá para a Avenida Antônio Carlos, o caixão passou em cima do carro dos bombeiros, a gente foi para a televisão, eu fiquei lá olhando a televisão, triste, chorando. O governador de Minas era o Hélio Garcia, ele chega lá tão bêbado que em vez de ele ir na cabeça, né, onde fica a cabeça do Dr. Tancredo, ele vai chorar lá no pé, acho que aí o assessor levou ele lá na cabeça. Né? O Hélio Garcia estava assim, no etílico grau hard. Então, foi uma escolha, né, de voto indireto. Tá? E aí você tem, né, aí, ó, na filosofia antiga, a democracia aparece alistada juntamente com a monarquia e a oligarquia, como um dos tipos básicos de governo. A monarquia aponta para o governo de uma única pessoa. Aquilo que eu botei lá na frente para vocês. Monarquia, Oligos, né? Oligos é pouco. Então, oligarquia, um grupo, né, que mantém o esquema para eles. E o democracia, que seria já uma quantidade maior de pessoas. Olha que interessante, né? O Aristóteles ele é meio que ele faz alguns pontos positivos para a democracia. Já o Platão ele não vai gostar, assim, ele não vai dar muito crédito para a democracia, mesmo porque Platão foi discípulo de Sócrates, né? E como não, nem todos sabem, né? Eu vou dar uma pequena explicação aqui. Vou ler e depois vou explicar para vocês. Ó, a democracia ateniense executou Sócrates, obviamente de maneira injusta. Não há dúvida que isso afetou o sentimento de Platão. Tá? Depois você lê aí, mas eu vou te explicar mais ou menos. Essa Grécia, tá? Essa Grécia de Sócrates, ali, século 6 a.C.,
a Grécia, ela tem eras, tá? Tem a Grécia homérica, tem a Grécia, tem 5 épocas gregas, tá? Esse período do Sócrates, tá? É o que eles chamam de período clássico. Então é o período que alcançou o quê? O topo. Gente, depois que você vai para o topo da montanha, finca está a bandeira lá, tem mais para subir? Não. Então a época clássica é o auge, tá? Depois ela vai descendo, depois vai vir a helênica, tá? Então esse período clássico existe muito vaidade, existe muito a coisa do saber, né? E o Sócrates, tá? Foi dito, né? Foi questionado, né? A pitonisa de Delfos, né? A sacerdotisa, né? Foi perguntado para quem que é a pessoa mais sábia de Atenas. Aí a pitonisa falou assim: é o Sócrates. Ô, gente, isso chegou lá pro Sócrates, e o Sócrates falou assim: gente, será que eu sou sábio? Será que eu sou a pessoa mais sábia mesmo? E ele ficou em dúvida, sabe? Ele ficou em dúvida. E ele foi em busca de tirar essa prova e começou a procurar os, os famosos intelectuais, né? Os inteligentes. Ele começou a perguntar aos caras: Fulano, o que é isso? O que é sabedoria? Aí o cara, sabedoria, tá. E falou: não, você falou que você falou as características da sabedoria, mas o que é a sabedoria mesmo? E aí, meu irmão, ele começa a aguir, a coisa vai ficando feia, tá? E, gente, sabe o que acontece? Quando vai tendo essas tretas, ele vai fazendo conversando com essas pessoas com vaidade, né? Exacerbada e supostamente tinham seus títulos de intelectuais. E eles, publicamente, eles eram expostos e tomavam um balai do Sócrates, né? E a meninada começou a seguir, gente. Menino não gosta de ver briga. Menino não gosta de ver treta, né? Então, a meninada começou junto, tá? Ah, mas aí, gente, você tem uma democracia, né? Mas e se a democracia tem lá dentro dela uma oligarquia? Não deu outra, né? Eles vão se reunir e vão arrumar um jeito, tá? De atacar o Sócrates. E eles começaram a acusar o Sócrates de estar corrompendo a juventude e os deuses, tá? Ô, meu amigo, mas o Sócrates, né? Ele dá um show na defesa dele. E aí você tem, né? Um livro chamado Apologia de Sócrates. É o Platão, né? Vai falando. Gente, e ali, né? Ele vai fazendo a defesa dele ali, e ele dá um show, tá? E mesmo assim, ele é condenado, tá? Eu não tenho os números certos, mas foi 500, perto de 500 votos, ou um pouquinho a mais de 500 votos. Eu sei que 200 e poucas pessoas votaram para a absolução, né? A libertação de Sócrates. Mas 530, 540, né? Tô chutando o número, votou para ele ser condenado, tá? Votou para ele ser condenado. E ele foi preso, tá? Foi preso para ser condenado. Só que no dia que ele foi preso, tá? Não dá tempo de eu explicar agora para vocês mitologia grega. O Mediterrâneo, você tem que pensar, tá? Deixa eu fazer aqui. O certo era botar uma imagem ali, né? O Mediterrâneo, depois eu separo a minha. Só uma coisa, só para ter uma ideia, tá? Olha aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu sair daqui. Olha aqui, tá? Assim vai dar. O Mediterrâneo, ó. Tá? O Mediterrâneo você tem que pensar. Peraí, eu vou ao contrário. Aqui. Vou virar o bichinho. O Mediterrâneo, se você pensar assim, ó. Você faz uma coisa assim. Pronto. Mediterrâneo, tá? Norte, sul, o Oriente é para lá. Leste. O Ocidente é para cá. Oeste, tá? Mediterrâneo é água, tá, gente? Vai estar azulzinho. Mediterrâneo é um mar, tá? Então, o que vai ter nesse mar aqui? H2O com NaCl.
Cl, tá? Vai ter água com sal aqui, beleza. Aí você dá uma vazão aqui e outra aqui, ó, tá? Duas saídas para a piscininha, tá? Essa piscininha aqui, tá? Gibraltar. Gibraltar. Tá? Onde que é Gibraltar? Gibraltar, você tá a curvinha final da África. E aqui você pula e você vai dar na Península Ibérica. Quem que é a Península Ibérica? Tá? Você tem Portugal e Espanha. Então aqui é o Gibraltar, que vai vir para onde? O Oceano Atlântico. E aqui, que saidinha é essa aqui? É só você lembrar de fósforo. Ah, eu vou acender um fósforo. É o Bósforo. Bósforo, tá? O que é esse Bósforo? É só você lembrar, sabe de quê? Constantinopla. Ah, mas Constantinopla foi Constantino que botou o nome de Constantinopla. Vai chegar uma hora lá que os otomanos vão tomar. Ah, vai tomar sim. E aí vai chamar o quê? Istambul. Ah, hoje é Istambul. Aí então nós temos aqui. Aí o que você tem que pensar? Portugal, Espanha. Espanha, quem vai estar pertinho da Espanha, né? Aquilo que lá na época do Império Romano, tá? Você tinha ali a formação ali da Gália. Então você vai ter França, a Alemanha, aí você vai ter umas coisinhas descendo aqui, aí o que desce aqui? A bota. A bota. O que é uma bota? Tá? A bota. Finge que isso aqui é uma bota. A bota é Itália, né? A mulherada toda sabe aqui, ó. A bota é Itália, tá? Ah, gente, mas a bota não tem um salto-agulha? Tem um salto-agulha, tá? Então, entre o salto-agulha vai vir uma terrinha assim, ó. Vai vir uma terrinha e vai encostar aqui no Bósforo, tá? Entre as costas da bota essa entradinha é o Mar Adriático. Aí tem uma terra assim que vai descendo, é a Macedônia, tá? Aí a Macedônia vai estar a Grécia, tá? E vai ter um negócio aqui, umas ilhazinhas aqui, que chama Corinto, tá? E aqui vai ter uma ilhazinha aqui, ó, chama Creta, tá? Creta. Então, onde que o Sócrates estava, tá? O Sócrates estava aqui, ó, bem pertinho de Corinto, tá? E acima de Creta. Então, ele estava aqui, ó. O que é isso aqui, tá? Atenas, tá? E que mar é esse aqui? Você tem o Adriático, esse mar é o Egeu, tá? O que acontece? No mar Egeu, aqui, ó, no mar Egeu, tá? Eu não tenho como falar agora detalhadamente, mas vou dar só um pontinho. Ele chama Egeu porque o rei, que era o pai de Teseu, ele vai lá em, né? Ele vai descer quando o pai de Teseu, né, o povo ali perdeu uma guerra dos cretenses. A cada ano tinha que levar 7 jovens e 7 homens jovens e 7 mulheres jovens, bonitos, para que fosse levado para lá e eles serviriam de sacrifício humano. Mas quem que ia sacrificar esses jovens? Um filho de um rei lá, que ele tem um corpo de homem, mas a cabeça de boi, de touro. Ele é chamado Minotauro. Tá? E o Minotauro, ele matava, né, esses jovens, e era uma humilhação ali. Só que o Teseu, que é o filho desse rei, ele falou, não, eu vou nesse navio aí, com as oferendas que eu vou matar esse Minotauro. Rapaz, não é que vai lá e mata mesmo, tá? Mas só que quando ele mata, ele tem a ajuda da filha do rei de lá, porque a filha apaixona com ele. E quando ele está preso, ele vai ser entregue no outro dia para ser jogado no labirinto. Essa menina vai lá e dá ele uma faca e dá ele um novelo de lã. Tá? O novelo é para que ele amarrasse lá a cordinha, porque mesmo se ele matasse o Minotauro, ele conseguiria voltar. Tá? Aí o pai dele fala assim: olha, mas você vá no barco com velas negras. Se você matar o Minotauro, ponha velas brancas e venha. E eu vou saber, eu vou subir nas colinas, né? Ali o mar Mediterrâneo, você vai ver o navio, eu vou ver de longe o navio chegar com as
com as velas brancas e eu vou já começar a festejar. Mas se você morrer, se o Minotauro te matar, não troque as velas. Quando eu ver as velas pretas, eu já vou entrar de luto e tal. Só que ele mata o Minotauro. E ele pira lá com a menina e tá voltando, e é aquela coisa, né? O homem por mulher troca Jesus por Barrabás. Então, aqui eu não vou dar os spoilers para você pesquisar, mas acontece uma coisa que eu não vou falar aqui para você ler lá, que os caras, assim, o Teseu tá vindo, mas eles vão esquecer de trocar a vela. E o rei de longe, lá que vê a vela preta, ele fica tão triste. E ele pula e cai no mar e morre. E o rei, como é que o rei chamava? Egeu, né? Então o mar se tornou mar Egeu. Ah, tá, por que você está contando isso? Porque lá em Atenas, tá? Vai ter um ritual, uma procissão desse navio que vá, tá? E quando esse navio parte lá para Creta, para a ilha, esse navio, nada, ninguém morre em Atenas, ninguém é executado até que o navio volte. E coincidentemente o Sócrates foi condenado, mas o navio partiu. Então o Sócrates tinha que esperar o navio voltar para ser executado, né? E ele vai ser executado, ele vai tomar um copo de cicuta. E o esse período que ele está preso, ele vai receber visita de amigos e aí vai ter alguns diálogos, né? Fred, tem o Fédon também, né? Aí ele vai nesses diálogos, a pessoa, esse amigo dele que é muito rico, vai até subornar os guardas e vai falar com Sócrates. Já subornei os guardas, já tem um navio para você, tal, nós vamos fugir, tal. E o Sócrates fala, não, eu me beneficiei tanto das leis, né? Que não é justo eu abandoná-las, tá? Então você tem, né, uma construção de moralidade, de ética, mas você tem uma visão extremamente negativa do que chamamos de democracia a partir da perspectiva de Platão, tá? Então, a democracia é a melhor forma de governo? Não. A monarquia? Não. Qual é a melhor forma de governo? Nenhuma. Por quê? Porque o homem, a sua natureza é ruim, tá? Então tem que ser uma forma de governo que ela tenha um máximo de vigilância, tá? A nossa democracia, teoricamente, ela tem uma certa vigilância. Mas se você não tem capacidade de fazer uma troca do material humano para a alternância de poder, ela se torna uma oligarquia, tá? Então, esse país, Brasil, há muitos anos, ele não é uma democracia mais, tá? Democracia é só no papel. Estado, né? O que é um Estado? É importante você saber o que é um Estado. Tá? O Estado é uma relação de homem, né, dominando homens. Tá? Relação mantida por meio de violência legítima. Tá? E o Estado tem o poder de atribuir a força. Tá? Ele é uma comunidade humana, né, mesmo que seja uma coisa abstrata, tá? Que pretende, com êxito, o monopólio e o uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Porque o Estado, tá? O Estado ele precisa manter a ordem, né? E o Estado vai ter a prerrogativa do uso da força para a contenção do povo, porque o Estado se torna um aplicador dessas leis, tá? Por exemplo, nós temos hoje no Brasil um Estado, né? Um país, uma união federativa. Tá? Nós somos a união seria o país e tem as federações, os estados. Tá? Os nossos estados, eles estão ali, né, sob a tutela do federal, que é
o líder do executivo, né, do âmbito federal. Porém, como nós já tínhamos já analisado, que é uma relação, né, do executivo com o legislativo, quando você tem dois lobos e uma ovelha, vai chegar a hora do jantar. Vai chegar a hora do jantar. E nada melhor do que uma votação democrática para saber que nós vamos jantar, né? Dois lobos têm direito a voto e a ovelha também tem direito a voto. O que você acha que vai ser o jantar? Tá? Então a democracia é os dois lobos votando junto com a ovelha para saber quem é o jantar. Então vai dar 2-1. Tá? Então você tem, né, hoje no Brasil, uma certa autonomia dessas federações, tá? Porque há uma ação do judiciário restringindo os poderes do executivo e liberando atos chamados decretos por parte dos líderes do executivo, que é os líderes dos executivos dos estados, são os governadores, e os estados são formados por municípios e os líderes dos municípios são os prefeitos no âmbito municipal. Então, prefeitos e governadores, eles são os detentores da ordem atualmente no Brasil, em 2021, devido a uma pandemia de coronavírus. E esses líderes do executivo, eles estão legislando através de decretos. Os decretos eles não são colocados, eles não têm voto, não tem uma escolha do povo, não tem nada. O governador ele dá o decreto e pronto. Tá? Só que nós temos um grande problema aí, um grande problema. Nós temos líderes do executivo em nível estadual, nós temos governadores que estão com a caneta na mão e decidem tudo o que se pode acontecer no estado. Porém, esses indivíduos, daqui a um ano, nós estamos em 2021, em 2022 eles vão concorrer para assumir a cadeira do Executivo Federal. Aí fica difícil. Fica difícil. O cara sabe que daqui a um ano ele vai estar concorrendo a um lugar na cadeira do executivo. Ele quer assumir o executivo do país. E o líder atual, tá? O líder atual do executivo, ele pode, e acho que vai, também concorrer, porque tem essa desgraça chamada reeleição, né? Nascida junto com o doutor Fernando Henrique Cardoso. Então, agora, é preciso ter uma movimentação, uma articulação para que o meu oponente nas urnas em 2022 esteja desgastado. Tá? Então, eu não posso fazer ações, medidas, né? Já é uma estratégia, medidas, eu não posso fazer medidas que irá beneficiar a União Federativa, porque a pessoa do líder do executivo vai aumentar em popularidade e o seu governo, alcançando bons números em várias áreas, ele se torna invencível no pleito. Ele não vai perder as eleições. Não vai. Então, o líder do executivo local, que são os governadores, falou assim, não, mas nós vamos começar a bater no fígado. Né? Vou lá e pum, 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 até o fígado entrar em colapso. Tá? E como que essas medidas são feitas? Elas são gradativas. Tá? Mas, Thales, essas medidas estão matando pessoas. Não importa. E daí? O importante é que mantenha-se no poder, tá? Esse cara aqui, ó, Maquiavel, ele escreveu O Príncipe, tá? Tá aqui, ó, o livro. Livro fácil, é curto. Quando eu falo fácil, fácil de ler. Assim,
fácil na questão de tempo. Não vai te tomar muito tempo. Agora, se você vai entender, já não é da minha conta, tá? Esse indivíduo fala assim, meu irmão, não preocupa se vai morrer um ou dois ou três, não importa o que vai acontecer. O que importa é que você tem que manter o poder, tá? E aí vem aquela frase famosíssima. Os meios, por mais escusos, por mais tenebrosos, por mais desumanos, tá? Por mais satânicos que sejam, eles vão justificar os fins. Não importa, o importante é que eu vou manter o poder. Essa é a ideia desse cara chamado Maquiavel, tá? E hoje nós estamos nessa, não importa, mas isso vai criar um certo desgaste também na pessoa do governador, porque o povo não vai gostar, tá? Mas se você tem poder de manipular o povo, você pode fazer o que você quiser, tá? E hoje no Brasil nós temos um problema mais agravante ainda, mais agravante. Porque as medidas são para desgastar ao máximo o líder do executivo. Só que quando você desgasta o líder do executivo, esses governadores, eles têm um calcanhar de Aquiles, que chama a internet. A internet é complicada. A internet é complicada. E a internet, ela vai trazer luz ali para as trevas, tá? A internet hoje ela funciona da seguinte forma. Eu quero fazer uma metáfora, um paralelo. Quem nunca chegou em casa de madrugada, ou foi lá no banheiro, né? Entra no banheiro, na hora que você acende a luz, tem uma barata no chão ali, ou na cozinha. Na hora que você acende a luz, a barata dá a linha, né? Mas quando estava tudo escuro, a barata estava em paz ali com as anteninhas dela lá, ó. Né? Ligou a luz, a barata vaza, tá? A luz é a internet. A barata são os governadores e prefeitos, tá? Então eles falam assim, pô, mas eu tô fazendo coisa, a luz tá me expondo. Quando alguém vai na internet e começa a postar as coisas e ver, tá? E depois eu vou explicar o que é ser científico, tá? Hoje o líder, né, o governador, o prefeito, ele diz palavras que chama a palavra gatilho. Eu vou te ensinar isso. Ele fala palavras que evocam, tá? Ele fala palavras que evocam o seu lado da sensória, as suas emoções, tá? As suas emoções. E essas palavras, tá? A gente chama elas de significado, né? Significado. O que é significado? Significado é um conjunto de signos, tá? Então vamos ver um significado, tá? Nós temos aqui um significado. Deixa eu ver aqui. Tá. Genocida. 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 Tá vendo que não deve ser tá aqui, genocida. Tá? Genocida. Tá? Tudo que termina com ida é problema, né? Inseticida. Pesticida. Então, o que é genocida? Genocida é significados, que é formado por signos, tá? Signos. Signos. Quem são signos do genocida? G, N, O, tá? Genocida. São os signos, eles formam um significado, tá? E através dos grafemas e da fonética, você tem um significado, tá? Então você tem aqui significado. Eu vou botar um S bem grande aqui. Então nós vamos botar signo, significado. Só, gente, ó. Signo, significado. E o significado, ele dá uma emoção, ele cria um impacto e ele fica no campo da memória porque ele é acoplado com a emoção.
Só que pelo significado existir no mundo real, existir na verdade, existir dentro da concepção, né? Ele precisa transmutar para o referente. Aí eu vou botar um R aqui, ó. Tá? Referente. Então nós temos signo, significado e aqui o referente, tá? Então eu preciso que o genocida transporte para o referente. E quando ele transporta para o referente, eu tenho um conhecimento dele. Opa, é um genocida, tá? Por exemplo, isso aqui é um óculos, tá? Signos, olha as letras. Óculos, significado. Qual o referente? Uma haste, binocular, plástico, um vidro, tá? Tem toda uma ação. Então, quando você definir como fato, tá? Para você definir como fato, você precisa transitar para o referente. Ontem a gente vai passando no Instagram, aí apareceu assim, né? Tava dormindo, aí uma moça, o canal é CNN. Aí tinha um quadradinho da moça em cima, um quadradinho do outro repórter embaixo, e um cara aqui do lado respondendo. Eu não sei, eu não lembro mais o nome deles, não. Aí a moça começou a pergunta assim. O cara é ministro do. Acho que o cara é ministro do chefe do executivo. Aí ela começa, ela fala assim: senhor ministro aí, o seu líder do executivo, tá? Ele diz que ele incentiva as pessoas e ele manda as pessoas tomarem medicação precoce. Ele manda as pessoas, vai lá, toma certos medicamentos, que esse tratamento é o tratamento precoce. Aí ela vai e fala assim, fato. Ele manda, fato. E isso não é científico. Aí ela vai e fala assim, ele é contra o lockdown. Fato. E ela vai e fala assim depois assim, e o lockdown já provou que tem salvo pessoas. Fato. Aí ele vai responder. Aí eu vou responder para ele. Primeiro, para ser fato, o significado tem que estar em harmonia com o referente, tá? Então, tem que ter uma ação dentro do tempo e espaço, uma ação imanente, tem que ter uma ação verídica, onde há pelo menos imagem, áudio, outras pessoas vendo, o chefe do executivo falou assim, toma o remédio. Não tem. Mas tem o chefe do executivo falou assim, não pressiona os médicos que trabalham com off-label, né? Aí você não acha o referente. E ela falou fato. Então ela falou uma coisa que é um significado sem referente. O que ela falou? E ainda falou fato. Então o que ela disse foi um fato que não se sustenta para o referente. Qual que é o nome disso? Mentira. E qual que é o nome bonitinho? Fake. Tá? Vamos para baixo. E aí ela fala assim, e ele é contra o lockdown. Fato. Ela acertou. Porque tem várias ações de imagem, de áudio e testemunhas onde o significado ele contra o lockdown encontra seu referente. Ela estava certa. Aí ela vai e fala assim, e já foi provado que o lockdown está salvando vidas. Fato. Aí é preciso ver que a federação, o estado de São Paulo no Brasil, o líder do executivo, o governador de São Paulo, ele é um dos expoentes, ele é o símbolo do lockdown. Todas as medidas restritivas possíveis ele implantou. E o índice de morte em São Paulo, meu amigo, não para de crescer. Então ela não foi capaz de associar o lockdown com salvar vidas. E ela disse, fato, salvar vidas não está associado com o lockdown. Então ela falou uma mentira e ainda falou que era fato. Fake news. Então você está vendo que
Mas não importa, tá? Porque a grande população não tendo sabedoria, a população não sabe o que é signo, significado, referente. A população não sabe. E a população não busca entender o referente. Então, quando essa palavra fica, não importa se é verdade ou se é mentira. O que vai ficar no campo imaginário é o quê? Uma pessoa que nega, o tratamento, que vai negando as coisas e se torna o líder do executivo, ele se torna uma espécie de ímã, e toda aquela limalha que cola nele são o quê? Palavras, gatilhos de signos que nunca transitaram por referente, nunca. Então, o jornalismo no Brasil hoje, ele não é jornalismo. Ele é uma máquina destrutiva que trabalha em prol de uma aliança entre o câncer e a sacarose. E ele se torna uma fábrica de signos lançados ao léu, tá? E o mais interessante, se o povo brasileiro e as pessoas nem conseguem transitar do significado por referente, imagina trazer o referente para o significado em termos de texto. Expor o que você pensa na forma de signos e significados. Escrever. Já era. Não vai. Tá? Então, 8 horas. Acho que todo mundo foi embora, né? Ninguém ficou aí. Mas a aula tá gravada, tá? Aí tá o estado. E a próxima aula, tá? A próxima aula nós vamos falar o que é uma teocracia, falar o que é o parlamento, tá? Aí, ó, esse homem morreu hoje, aí, você tá vendo aí, gente, ó? Essa é a rainha, esse bacaninha aí morreu hoje, né? Ele morreu hoje, tá? Ele era eugenista, tá, gente? Eugenista, tá bom? Uma das frases, tá? Eu vou terminar a aula com uma das frases dessa pessoa maravilhosa, né? Ele morreu hoje, tá? Ele disse, tá? Ele falou assim, ele é um eugenista, tá? Ah, eu não sei o que é eugenista, depois eu te explico, tá? Uma das frases dele, meu querido, ele foi essa assim, ó, tá? Olha o que esse gente boa falou, tá? Quando ele falou em vida. Eu vou puxar aqui, ó, tá? Ele disse assim, tá? Olha o que esse ser maravilhoso que hoje rompeu o fio de prata, ele não faz parte mais da temporalidade newtoniana, né? Ele adentrou agora para a eternidade, né? Ele está entendendo o que é um negócio chamado Hades. E ali está escrito assim: eu gostaria de reencarnar como um vírus mortal, que aí ele conseguiria matar metade da população, porque ele é o que? Eugenista, tá? Quem que era eugenista para eu terminar a aula, tá? Um grande eugenista ali, quem que era? O cara que fazia assim, ó, aquele que usava a luva lá com as pedras do poder lá e o Thor, né? Aí é o famoso Thanos. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.